Oi, gente! Boa noite! Vamos começar aqui nossa aula sobre estudo social. Vou aguardar o pessoal começar a entrar, vou aguardar um minutinho. Vou mostrar para vocês o livro que eu estou usando como referência. Oi, Bianca! Oi, Adriana! Vamos usar como referência o estudo social, perícias, laudos e pareceres. Oi, gente, boa noite. Oi, Maraísa. Oi, Adriana. Bem-vindas. Oi, filhota, dá boa noite. Boa noite. Vamos lá, mamãe vai começar a aula agora, tá? Tá. Então, gente, vamos lá? Então, nossa aulinha hoje sobre estudo social. Tô muito feliz de vocês estarem aqui comigo. E nossa primeira aula aqui no canal do Instagram. Tô feliz e um pouco nervosa de estar aqui com vocês, mas tô muito animada. Então, gente, vamos começar falando sobre o estudo social, né? O estudo social está previsto lá na nossa Lei 8662, né? É uma atribuição privativa do assistente social e é um instrumento utilizado por nós desde o início da nossa categoria profissional, né? Então, desde o início da nossa atuação no mercado de trabalho, o estudo social é um instrumento e uma técnica utilizado pelo serviço social. O estudo social, gente, então, nesse sentido, é algo muito familiar, né, ao universo do serviço social. E ele é muito requisitado, principalmente nas áreas relacionadas ao campo sócio-jurídico. Não quer dizer que seja exclusiva às áreas do campo sócio-jurídico, mas também é muito relacionado a essa questão. No campo sócio-jurídico, normalmente ele é requisitado pelos juízes, magistrados, pelo Ministério Público, para subsidiar a tomada de decisões numa determinada situação processual. Então, vamos falar um pouquinho sobre o começo da profissão, né? O serviço social, como eu estou colocando, é utilizado desde o início da nossa profissão. E no início, logo nos anos 40, a professora Eunice Fávero traz aqui no artigo, né, nesse livro que eu mostrei para vocês, a informação de que a primeira assistente social contratada no Brasil foi no campo sócio-jurídico e vai colocar para a gente, então, como que está relacionado aí o início da atuação profissional com o campo profissional do sócio-jurídico, com os instrumentos e técnicas, inclusive o estudo social. Então, o estudo social, lá no início, nos anos 40 e 50, tinha uma lógica muito pautada no serviço social de casos, né? Então, era pautada no estudo do indivíduo, no estudo de caso do indivíduo. E nos anos 40 e 50, então, a lógica que estruturou o estudo social a partir dos estudos da Mary Richmond estava colocadas na lógica da investigação, análise e intervenção. Então, a gente tem esse tripé aí do estudo social que nos vem aí na estrutura do estudo social através dos tempos. Então, o estudo social tem normalmente essas dimensões da investigação de uma determinada situação, a análise sobre essa determinada situação, né, que a Mary Richmond chamava de diagnóstico, né? Então, a investigação, o diagnóstico e a intervenção. Então, essa lógica estruturou a fundação do estudo social desde o início, e é uma lógica que perpassou através dos tempos, é claro que com muitas mudanças ao longo do tempo, né? Então, no início da profissão, anos 40 e 50, a gente tem o estudo social sendo feito naquela lógica do indivíduo, na lógica da psicologização, do ajuste social do indivíduo, né? Do ajuste dos indivíduos à sociedade, as normas morais, as normas comportamentais. Então, a gente tem no início o estudo social sendo utilizado como um instrumento normatizador, né? O estudo social era realizado com essa lógica aí do serviço social de casos, né? Da psicologização do indivíduo
e da moralização da questão social. Então é importante a gente ter essa dimensão que no início da profissão o estudo social vem com essa lógica. A partir dos anos 60, 70, o estudo social vai se complexificando à medida que o mercado de trabalho se torna mais complexo para o assistente social e passa a demandar do assistente social novas funções e novas requisições. É o processo, né, de modernização conservadora que a gente estudou, que passou o serviço social, né? No processo em que a tecnificação do serviço social passou a se tornar muito importante. Então, o serviço social passa a ter uma dimensão, um norte teórico funcionalista, né? Que também vai estar pautado no ajuste de grupos e indivíduos e comunidades à sociedade. Então, a gente vai ter essa intervenção aí nos anos 50, 60 e 70. Com os anos 80, a gente começa a ter uma mudança no serviço social, né, com o movimento de reconceituação a partir do final da década de 70. Então, a gente vai ter uma mudança de norte profissional. E, nesse sentido, o estudo social vai acompanhar essa mudança de norte. Então, o estudo social vai ter o objetivo, né, de subsidiar as decisões dos magistrados, né, dos juízes, do Ministério Público, numa determinada situação processual. Isso desde o início, tá, do estudo social e do serviço social. Então, o estudo social sempre teve essa função de subsidiar a tomada de decisões num determinado processo. E a partir da mudança de referencial teórico dos anos 70 e 80, né, com o movimento de reconceituação do serviço social, a gente vai ter uma mudança de paradigma com o uso do estudo social. Ele não vai ser mais ser usado como um instrumento normatizador, como um instrumento para avaliar se um determinado grupo, indivíduo, família se encaixa dentro de uma normalidade, dentro de um padrão. Então, a gente não vai ter mais esse olhar, vai ter um olhar diferenciado, vai ter um olhar crítico. O estudo social vai passar a tentar compreender a realidade social daquela situação processual que está sendo investigada. Então, a gente vai ter essa situação. Maraísa, segura a sua pergunta aí, quando chegar mais no finalzinho um pouco, a gente responde as perguntas, tá? Então, voltando aqui para o movimento de reconceituação, então o serviço social vai buscar atuar como profissão, utilizando o estudo social como um instrumento para dar visibilidade a uma dada complexidade de uma realidade social. Então a gente vai buscar entender a totalidade daquela situação social que está colocada ali no determinado processo onde foi requisitado o estudo social. Então é muito importante a gente entender que o estudo social, ele surge logo no início da profissão como uma requisição do mercado de trabalho. O mercado de trabalho requisita que o profissional de serviço social elabore um estudo sobre uma determinada situação social, e esse estudo tem a finalidade de subsidiar uma decisão ou decisões que serão tomadas na instituição. Então, veja bem a importância do estudo social e como ele se coloca como uma relação de poder. Por que uma relação de poder? Porque o assistente social tem o poder na elaboração daquele documento de indicar e determinar medidas que possam vir a ser tomadas com relação àquela dada determinada realidade social. Então, olha a importância aí do estudo social, né? Então, gente, com o movimento de reconceituação, a gente passa a ter o estudo social atuando sendo usado criticamente para dar uma ideia da complexidade da situação, da complexidade da expressão da questão social que está ali naquela situação que está sendo analisada.
tá? Então, tem todo um giro teórico, metodológico e ético-político do estudo social, desde o início da profissão até agora, tá? É importante vocês compreenderem isso, por quê? Porque o estudo social é um instrumento técnico operativo e é um instrumento que, desde o início da profissão do serviço social, ele é requisitado pelo mercado de trabalho. Agora, isso não quer dizer que a gente faça o estudo social da mesma forma desde o início da profissão. Eu estou aqui explicando para vocês que no início da profissão era feito de uma forma, naquela lógica do estudo social de casos, de indivíduos, de ajuste psicossocial dos indivíduos, grupos e comunidades. E a partir dos anos 80 a gente tem uma virada crítica e o estudo social passa a ser um instrumento utilizado para viabilizar e garantir direitos sociais. Então é muito importante a gente entender essa primeira parte, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na pergunta da Maraísa. A partir da criação do estudo social, ele serve como base para a criação de documentos? Ele é a base da criação de documentos, Maraísa. Eu vou trabalhar isso logo mais à frente um pouquinho, tá? Quando a gente for falar sobre as etapas para constituir o estudo social, tá? Então, a gente já falou um pouco sobre a história do serviço social e do estudo social dentro desse contexto. E agora a gente vai entrar na parte mais, vamos dizer assim, técnico-operativa de fato do estudo social. Quando a gente vai pensar na elaboração de um estudo social, a gente tem que pensar que temos que responder algumas perguntas, como o que fazer, como fazer, por que fazer e para que e de que forma fazer. Então, o que fazer é o que a gente vai explicar logo na apresentação com os nossos objetivos. O que a gente pretende com o estudo social? O que vamos fazer naquele estudo social? Qual é o objetivo do estudo social? O porquê fazer está na dimensão da justificativa. Então, a gente vai justificar por que estamos realizando aquele trabalho ali com o estudo social. Normalmente, a justificativa é porque foi solicitado por um magistrado, por um juiz, foi solicitado pelo Ministério Público. Às vezes, a gente elabora um estudo social para poder elaborar um parecer e apresentar num trabalho multiprofissional, num trabalho interdisciplinar. Então, o estudo social ele não está restrito só ao campo sócio-jurídico. Ele é muito comum no campo sócio-jurídico, mas ele não se restringe a isso. Então, a gente pode utilizar em outras áreas também. Então, quando a gente vai estar numa equipe multidisciplinar, numa equipe interdisciplinar, é muito importante a gente realizar um estudo social de uma determinada situação que a gente esteja trabalhando como equipe multi-interdisciplinar, para a gente colocar o parecer do serviço social sobre aquele determinado assunto, tá? Então, vamos lá. Então, vamos responder, já respondemos o que fazer, que é os objetivos, o porquê fazer, né, que é a justificativa, que é a porquê ou para que fazer, que é a questão da justificativa, e temos a pergunta também do como fazer. Essa pergunta do como fazer é muito importante, porque a gente tem que deixar claro no nosso estudo de que forma a gente realizou aquele estudo. Então, o como fazer está relacionado à dimensão da metodologia. Quais foram os procedimentos metodológicos que você utilizou para fazer aquele estudo social? Então, tudo isso você tem que deixar claro ali na elaboração do seu estudo, tá? Agora, é importante a gente colocar aqui bem claro que o estudo social, ele é um processo, gente. Ele não é um produto final que você vai entregar. O estudo social é uma atribuição privativa do assistente social e, normalmente, é um instrumento de uso sigiloso, porque no estudo social a gente vai colocar informações que são sigilosas, para que nós, assistentes sociais, possamos refletir sobre aquela determinada situação. Então, no estudo social, por que eu estou falando que normalmente o estudo social é sigiloso? Porque o estudo social envolve uma série de técnicas para ser realizado. Então, para a gente fazer um estudo social, a gente vai utilizar, por exemplo, uma entrevista.
Então, nessa entrevista, a gente tem que ter um roteiro, a gente tem que ter clareza de quais perguntas vamos fazer, por que vamos fazer aquelas perguntas, quais informações nós queremos coletar. Então, a gente tem que ter uma entrevista muito bem organizada, uma entrevista bem direcionada, para a gente poder fazer um bom estudo social. Então, uma das técnicas que a gente utiliza para elaborar o estudo social é a entrevista. Outra técnica que a gente utiliza é a técnica da observação e a escuta qualificada. Então, a partir da escuta que nós fazemos, com aquela escuta sensível, qualificada, que observa o que é dito e também o que não é dito, essa escuta vai ser utilizada e essa observação para a gente poder colocar as nossas reflexões no estudo social. Então, a gente já colocou entrevista, observação e escuta qualificada. Podemos utilizar, por exemplo, visita domiciliar, mas a visita domiciliar, gente, é uma técnica extremamente invasiva. Eu recomendo que a visita domiciliar seja o último instrumento a ser utilizado em último caso, porque é muito invasivo um profissional de uma instituição chegar dentro da sua casa para te fazer uma observação, para te fazer uma entrevista. Então, eu recomendo que a visita domiciliar seja usada com muito cuidado e com muitos critérios, com muita ética, para que não se torne um instrumento de poder, de humilhação e de um instrumento vexatório para o usuário do serviço social. Então, nós temos, para poder realizar o estudo social, a gente pode usar entrevista, observação e escuta qualificada, visita domiciliar. Podemos utilizar também uma estratégia que é muito importante, que é o contato com a rede de proteção social. Então, o contato com as instituições que fazem parte do atendimento à proteção social daquela família, daquela criança, daquele adolescente, daquela situação que a gente está investigando ali através do estudo social. Então, para realizar o estudo social, a gente faz uso de uma diversidade de técnicas diferentes. Então, esse conjunto de técnicas utilizados em conjunto que vai possibilitar que a gente elabore o estudo social. É importante deixar claro também que o assistente social, de acordo com a Lei 8662 de 93, a nossa Lei de Regulamentação Profissional, tem autonomia profissional para escolher quais as técnicas vão ser utilizadas na elaboração do estudo social. Então, o que eu estou querendo dizer? Que ninguém é obrigado a fazer entrevista, visita domiciliar, ninguém é obrigado a fazer contato com a rede de proteção social. Isso tudo são técnicas que a gente coloca como dicas para possibilitar você fazer uma boa investigação, um bom estudo. Então, mas o seu chefe, o imediato superior, não pode determinar para o assistente social: olha, você vai fazer o estudo social e vai fazer uma visita domiciliar. Não é assim que a banda toca. A gente tem autonomia profissional e nós, como profissionais, podemos escolher quais as técnicas vamos utilizar nas nossas investigações e nas elaborações dos nossos documentos, tá? Então, voltando à questão do sigilo, por que eu coloco que o estudo social normalmente é um instrumento de uso com sigilo? Porque ali nós vamos colocar todas as informações que nós coletamos. E o estudo social, gente, não é o produto final que nós vamos apresentar para outras equipes, ou que vamos apresentar para a instituição, ou para outros profissionais, ou para o próprio usuário. Nós não vamos entregar o estudo social como resultado. Não, o estudo social é um processo de investigação e de reflexão. O que a gente entrega como resultado para a instituição, ou para o nosso imediato superior, ou para o próprio usuário, é um relatório social ou laudo social, e nesse relatório ou laudo vai ter uma parte final com o parecer social. Então, é importante a gente ter essa dimensão, por quê? Porque no estudo social nós podemos colocar todas as informações que nós coletamos, sem se preocupar com que outras equipes verão o estudo social, porque não é o estudo social que a gente vai entregar
para a equipe ou para a instituição, a gente vai entregar o relatório social ou o laudo social. Aí sim, na hora de elaborar o relatório social ou o laudo social, a gente tem que ter todo o cuidado com o sigilo para não expor aquele usuário, aquela família, aquela criança, a uma situação vexaminosa, a uma situação de exposição de informações sigilosas. Então, no estudo social, que o serviço social deve arquivar nos arquivos de serviço social, aí sim a gente pode comentar de todas as informações, inclusive as sigilosas. Na hora da gente elaborar o produto final que nós vamos entregar para a instituição, nós vamos elaborar um relatório ou um laudo social. Aí a Cris me perguntou aqui, qual a diferença do laudo e do relatório? Cris, alguns autores vão colocar algumas questões de diferença, mas assim, eu vou muito na análise da professora Eunice Fávero, tá? Lá de São Paulo. Ela coloca o seguinte, que ela usa como relatório e ou laudo social. Então a gente pode falar relatório social ou laudo social. É basicamente o mesmo instrumento com duas nomenclaturas. Alguns autores vão defender algumas diferenças entre eles, mas no final das contas é um instrumento de perícia, onde nós vamos colocar qual a nossa opinião enquanto perito naquele determinado assunto, naquela determinada situação. Então, o relatório social ou laudo social, na síntese, é a mesma essência, tá? A gente pode usar as duas nomenclaturas. Agora, o laudo social e o relatório social, eles vão apresentar tudo aquilo que a gente estudou no estudo social, toda a análise feita no estudo social, porém com uma outra linguagem, com uma linguagem acessível para quem não é da área do serviço social, com uma linguagem acessível para quem não é um profissional de nível superior, para um gestor, para qualquer pessoa que vá ter acesso, tá? E colocando a questão do sigilo, né? No relatório social ou no laudo social, nós não vamos trabalhar as informações que são de cunho sigiloso, né? As informações de cunho sigiloso a gente deixa guardadas no estudo social, arquivadas dentro do espaço de trabalho do serviço social, conforme coloca lá o Cefes na questão do arquivamento de documentos sigilosos, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, gente, voltando o foco para o estudo social. Agora vamos falar assim de como fazer o estudo social, né? A gente já falou da história do estudo social, dos elementos do estudo social, né? O que fazer, como fazer, por que fazer. Agora vamos pensar assim, o que de fato a gente coloca no estudo social? Como organizar um estudo social? Então a gente pensa o seguinte, todo estudo social, a primeira parte do estudo social tem que ter a identificação. Então você vai criar um campo de identificação com os dados daquelas pessoas que estão sendo estudadas ali naquele estudo social. Então os dados da criança e do adolescente, ou do usuário, de quem quer que seja que esteja envolvido naquela situação que você vai estar realizando o estudo social. Então faça um campo de identificação. Nome, telefone, idade, endereço, onde estuda, onde trabalha, todos os dados que sejam pertinentes, que sejam necessários para você, como assistente social, depois entrar em contato com as pessoas, se for necessário, tudo aquilo que é necessário para fazer a identificação ali daquele usuário, tá? Depois a gente vai passar para a parte da apresentação, onde você vai fazer uma pequena introdução ali do estudo social. O porquê que você está realizando aquele estudo social, qual o objetivo de realizar aquele estudo social, quem foi que requisitou, qual o objetivo, qual é a situação que está sendo estudada, quem são as pessoas que estão sendo estudadas, por que foi requisitado esse estudo social. Então, na apresentação, você vai fazer uma breve introdução do estudo social e explicar quais os objetivos e por que você está elaborando aquele estudo social. Primeira parte, identificação. Segunda parte, apresentação. Depois nós vamos ter a parte, vamos dizer, do estudo social em si, né? A gente vai colocar os procedimentos metodológicos,
quais foram os procedimentos metodológicos utilizados pelo assistente social para elaborar aquele estudo social. Aí você vai colocar tudo aquilo que você utilizou para fazer aquela investigação. Entrevista dirigida ou semidirigida, observação qualificada, escuta qualificada, visita domiciliar, se tiver sido o caso, contato com a rede de proteção social. Então, todas as técnicas que você tiver utilizado para fazer aquela investigação, você vai colocar nos procedimentos metodológicos. Muito importante também colocar no procedimento metodológico revisão bibliográfica ou pesquisa bibliográfica, porque nós, assistentes sociais, a gente tem que estudar sobre aquele determinado assunto que a gente está investigando, para a gente entender o que o mundo científico, o campo científico coloca sobre aquele determinado assunto. Então, por exemplo, um assistente social que trabalha numa vara de família, que trabalha com crianças e adolescentes, precisa estudar o que os autores do serviço social falam sobre família, o que os autores do serviço social falam sobre infância e adolescência, para a gente poder trazer os argumentos do campo científico para o campo prático e articular o argumento do campo científico com a situação que você está investigando ali naquele momento. Então, por exemplo, você investigou e identificou uma situação de alienação parental. Você tem que colocar no seu estudo social a fundamentação ali bibliográfica da área. O que é alienação parental, qual é a lei, o que os autores falam, qual é a discussão que está sendo feita. Você tem que fundamentar a discussão que você está fazendo em torno daquela investigação. Então você investigou, por exemplo, no meu caso, que trabalho com crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Eu, quando elaboro o meu estudo social, a investigação, eu tenho que ler textos que trabalham essa temática da violência sexual contra crianças e adolescentes, para eu poder entender e trazer elementos do mundo científico para o trabalho que eu estou desenvolvendo ali, tá? Então, estamos falando aqui sobre o passo a passo do estudo social. Campo de identificação, apresentação, que aí você vai colocar os objetivos, justificativa, procedimentos metodológicos, e aí você vai colocar a análise da situação. Qual foi a situação que você analisou e o que você percebeu nessa análise? Então você vai colocar, foi realizada entrevista no dia tal, foi realizada visita domiciliar, foi realizado contato com a rede de proteção social. Então a gente procura assim sintetizar a situação que foi investigada e colocar quais foram a sua observação como profissional a partir da sua observação. Então você coloca tudo aquilo que você observou, tudo aquilo que você investigou sobre aquela situação e a sua opinião profissional, tá? Como você acredita que aquela situação deva ser encaminhada, que isso aí é outro ponto do estudo social. A gente vai ter o ponto também dos encaminhamentos. Quais os encaminhamentos necessários, o que pode ser feito naquela situação, para além do laudo social, para além do parecer social. O que a gente pode, de que forma a gente pode articular com a rede de proteção social para fazer encaminhamentos para aquela situação, tá? Então, vamos lá, vou repetir aqui o passo a passo lá no estudo social. Campo de identificação, campo de apresentação com objetivos, justificativa, procedimentos metodológicos, aí um campo de análise da situação, onde você vai sintetizar a situação e colocar tudo aquilo que foi observado, todas as informações que foram coletadas. Aí, ok, a gente fez a primeira parte ali do estudo social, a partir da análise da situação, a gente tem alguns encaminhamentos para propor para aquela situação. Então, ok. Como eu coloquei antes, o estudo social é um instrumento privativo do assistente social, um instrumento que normalmente é sigiloso, porque vai ter ali informações sigilosas que você coletou durante a investigação. Você não pode pegar ele dessa forma, com as suas análises, com as suas impressões, simplesmente pegar e entregar para a instituição. Você tem que transformar ele num relatório ou num laudo social
numa linguagem onde pessoas que não são da área do serviço social possam ler e compreender, para você poder traduzir o que você coletou de informações e de análise ali com o estudo social. No final do laudo social ou do relatório social, é muito importante você colocar o parecer social. O que é o parecer social? São as conclusões. Quais as conclusões que você tirou ali a respeito daquela situação, a partir da investigação que você realizou, a partir da bibliografia que você estudou, quais as conclusões que você, enquanto perito, você enquanto profissional especialista, é chamado a colocar a sua opinião profissional. Qual é a sua opinião profissional para o encaminhamento dessa situação que foi investigada? Então, é importante a gente entender que o estudo social, ele é um instrumento utilizado ali pelo assistente social e que ele não tem a mesma linguagem que o relatório e o laudo social, tá? São linguagens diferentes. O estudo social, a gente está ali elaborando a investigação, a gente está sintetizando a investigação. No relatório e no laudo, a gente já fez a investigação, a gente já elaborou a síntese e vamos colocar na forma de parecer social qual a opinião profissional que a gente tem como especialista. Então, na semana que vem, eu pretendo fazer uma live para falar mais sobre o relatório social e sobre o parecer social, tá? Vai ser bem rápida, não vai demorar muito, mas a gente retoma um pouco esse assunto e aí eu foco mais na questão do relatório e do parecer, tá? Então, gente, basicamente, o estudo social deve ter essas etapas, deve ter esse cuidado. E aí a gente tem uma outra questão que é necessário a gente falar sobre o estudo social, que eu abordei levemente no início, fazendo a historicização do estudo social. O estudo social, gente, precisa refletir a realidade brasileira. Então, o assistente social, ele tem que ser um profundo conhecedor da realidade brasileira. A gente precisa de dados, a gente precisa conhecer a realidade brasileira com dados. Então, qual está sendo o índice de desemprego no Brasil? Qual está sendo o valor do salário mínimo? Qual está sendo o poder de compra da população? Tudo isso a gente tem que ter esse conhecimento para a gente poder colocar o estudo social como uma tradução da realidade que a gente está investigando. Então, o que acontece? A maior parte do público que a gente atende a partir, né, no serviço social e que a gente vai investigar nos estudos sociais, é uma população usuária dos serviços sociais que é uma população extremamente pobre, extremamente precarizada, com condições de vida e de trabalho muito precários. E a gente tem que deixar isso claro nos nossos estudos sociais, mas tendo cuidado de não criminalizar a pobreza. Porque às vezes a gente está fazendo um estudo social, por exemplo, numa vara de família, e aí a família está correndo risco de perder a guarda daquelas crianças ali, por uma questão às vezes de material, etc. Então, de que forma você vai colocar o retrato daquela realidade social para garantir direitos e não para retirar direitos? Então a gente tem que ter muito cuidado com a forma como a gente elabora, com a forma como a gente escreve, com a redação final que a gente vai dar no laudo social ou no relatório social, para que o nosso instrumento, o nosso estudo social seja um instrumento garantidor de direitos e não um instrumento que vá reforçar a criminalização da pobreza e a retirada de direitos, tá? Então a gente tem que ter muito esse cuidado sempre na elaboração do estudo social. Outra questão que é muito importante é que os valores do nosso projeto ético-político crítico têm que estar representados no nosso estudo social. A gente tem que colocar lá quais são os valores que norteiam o serviço social, a partir de quais valores a gente está fazendo aquela análise, daquela investigação. Então é importante a gente fazer o estudo social, um estudo pautado no nosso arcabouço teórico metodológico, no nosso projeto ético-político. Então a gente está falando de um instrumento técnico operativo que não pode estar desvinculado da base teórica e da base ético-política.
Porque se você faz uma investigação social sem a reflexão teórica, sem o aparato ético-político, você simplesmente vai se tornar um fiscalizador da vida alheia. Você vai fazer um uso de um instrumento com um senso comum, você não vai estar utilizando todo o conhecimento científico especializado que o serviço social tem. Então, é muito fundamental a gente ter essa consciência de que o estudo social tem que estar fundamentado teoricamente, tem que estar fundamentado ético-politicamente, tá? E aí, quando a gente faz a apresentação lá do estudo, a gente coloca quais são os princípios, os valores e de que forma o estudo está sendo realizado. Então é muito importante a gente ter todas essas dimensões para poder fazer um estudo social que venha de fato garantir direitos, tá bom? Então, assim, resumidamente, o que eu queria colocar, as principais informações sobre o estudo social que eu queria trazer eram essas para vocês. Tem alguma dúvida para colocar aí nos comentários para eu poder responder aqui? A Maraísa pediu para compartilhar um exemplo de estudo social com nomes fictícios para se ter a ideia de instrumento. Maraísa, eu posso no futuro organizar tipo uma oficina aqui pelo Instagram, pensar em fazer um vídeo em outra plataforma e disponibilizar pelo Instagram, mas hoje não vai ser possível, tá? Mas eu vou preparar sim um vídeo, alguma coisa com exemplo de um estudo social aí no futuro, tá bom? Mais alguém, gente? Alguma dúvida aí pra gente? Então tá, gente, essas foram as principais informações sobre o estudo social que eu queria passar para vocês. A gente fez uma revisão um pouco da história do serviço social em relação a esse instrumento. A gente pensou de que forma fazer o estudo social, quais os elementos principais, quais as etapas necessárias no estudo social e principalmente a reflexão sobre que o estudo social tem que estar pautado no nosso projeto ético-político, tem que estar pautado no nosso arcabouço teórico-metodológico e a gente tem que sempre deixar muito claro toda essa bagagem aí que nós temos enquanto profissão e que nós temos enquanto perito, enquanto especialista, tá, em serviço social. Então, espero que vocês tenham gostado da aula, eu adorei estar aqui com vocês hoje e pretendo fazer futuras aulas também. Para a semana que vem, quem sabe eu consigo fazer a aula sobre o relatório social e o parecer, tá? Bianca perguntando outros autores que abordam essa temática. E tem vários, tá, Bianca? A gente tem a Eunice Fávero, temos a Elizabeth Borghiani, são as principais que eu me lembro agora nesse momento. Tá me fugindo aqui da memória. Mas depois eu faço um post com os principais autores aí sobre essa temática, tá? E coloco no feed para vocês. Então tá, gente. Obrigada pela atenção de todo mundo. Obrigada pelos elogios, Cris, pelo apoio, tá? Vou disponibilizar essa aula aqui no IGTV e também no canal do YouTube. Então vocês compartilhem, mandem lá pelo aviãozinho para as amigas, tá bom? E obrigada aí todo mundo por ter estado aqui comigo, a audiência foi muito legal. Obrigada, Cibele, muito boa explanação, parabéns, doutora Fabiana. Obrigada, Cibele, obrigada, tá? Um beijo para vocês, gente, até a próxima aula.